Olá, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo ativo, de modo que ele seja aplicado nas revisões, a organização dos seus resumos e a supermemória, tá bom? Então, eu separei um passo a passo para que vocês consigam entender. E lembrando que tudo aqui que eu falo para vocês sobre essa organização de aprendizagem está adaptado já para quem tem transtorno de déficit de atenção, ou transtorno de déficit de atenção, ou analfabetos funcionais, pessoas que têm dificuldade com organização, pessoas que não se adequaram a cronograma de estudos e o sistema que é montado em cima desse cronograma de estudo, você que vem em busca da sua individualidade e já entendeu que nem tudo é fechadinho no branco e no preto, ainda mais nos dias atuais, que a informação está chegando até vocês, né? Aquilo que se é vendido, aquilo que se é apresentado, a partir da experiência daquele que apresenta um conteúdo, é a experiência dele. Algumas coisas vão adequar em algumas pessoas e vai dar super certo, mas num contexto massivo, num contexto em relação ao ambiente em que está inserido, tanto externo quanto interno, essas variáveis caem por terra, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem que a individualidade tem que ser respeitada e que esses encaixes que vocês há muitos anos vêm comprando como verdade, escolhendo o material ou mentores a partir da experiência e da conquista dele, eu acredito que agora com acesso à ciência, essa expansão da neurociência, aos poucos vocês estão tendo consciência de que o cérebro, de que a aprendizagem vai muito além da experiência de alguém, mais relacionado a você como um todo e tudo que está em sua volta, tá bom? Fazendo essa introdução que eu acho extremamente importante antes da gente começar a falar sobre supermemória. Então, vamos compartilhar uma tela aqui com vocês. Queria um materialzinho, porque visualmente eu acho que tanto para vocês quanto para mim fica uma coisa mais direcionada, tá bom? Então, eu criei esse PDF aqui, é bem prático, eu coloquei em 5 fases. Em cada uma delas eu vou explicar de modo bem um pouco mais detalhado, para vocês entenderem. Então, o que a gente sabe? Para a gente ter uma supermemória, a primeira coisa que nós temos que saber é, se você compra um material sem ter um processo ativo e de autoconsciência e de autoconhecimento, logo no início, aquilo que se compra, você já está dando um tiro no seu pé. Como assim, Kátia? Explico. Digamos que a primeira coisa que você olha é o material. Ah, tem material de fulano, PDFs, tem material de cicrano, tem videoaulas, tem isso, tem aquilo, tem um site que eu vou preencher, tem todo esse contexto. Perfeito. Você vai e compra primeiro ele. E depois que você compra, aí quando você vai fazer o cálculo, você percebe que você tem 4 horas de estudos por dia, isso de atenção focada, né? Não estou falando aquela atenção que você fica ali muito dividida, porque isso prejudica bastante o conhecimento e a retenção de conteúdo. Mas digamos que, de fato, horas líquidas são 4, 5 horas, ou você que trabalha, tem uma rotina muito pesada, só consegue estudar, de fato, 1 ou 2 horas. E na hora que você vai fazer o cálculo, vamos supor, eu consigo estudar 1 hora por dia. Você já comprou esse material. Mesmo que o material seja resumido, aí você vai lá calcular, deram 1.500 páginas no todo. E você consegue ter 6 horas na semana de estudos. Então, você sabe que você vai ter 6, 12, 18, 24 horas na semana. E aí você sabe que você consegue ler PDFs de 10 a 20, lendo, fazendo anotações e fazendo resumos. Aí quando você vai calcular no mês, mesmo que seja 1.500 páginas, aí cai a sua ficha de que você vai ter que estudar batidão, isso com muita disciplina, para dar tempo de, em 90 dias, você conseguir finalizar esse material. Isso que, dependendo da forma que você aprende com mais facilidade, e algumas matérias que você não vai conseguir
somente por um PDF ou por um livro, entender direito o conteúdo e às vezes veja a necessidade de ver uma videoaula. E aí vai lá você fazer o cálculo da videoaula e percebe que ela tem uma carga horária também um pouco grandinha para a tua realidade. Então, aqui você já percebeu que acabou atirando no seu pé. Por quê? Digamos que você vai prestar um concurso que está na iminência de sair. Você tem que revisar e memorizar. Não adianta só estudar batida, certo? E muitas das vezes vocês compram um cronograma ali que precisa seguir à risca a proposta que é dada para vocês. Uma pessoa que é bem disciplinado, que é bem metódico e sistemático, vai conseguir seguir isso, né? Então, ela tem uma rotina que é mais engessada, não é a palavra, que é mais fixa, né? Ela tem em volta dela bastante apoio, ela não tem outras preocupações, apesar de ter preocupações, mas enfim, todo o ambiente é propício a ela, de modo que ela consiga seguir aquilo que lhe é proposto todo dia certinho dentro daquele horário, para que não vá se perdendo e acumulando conteúdo para trás. Esse acúmulo de conteúdo para trás, dependendo do perfil da pessoa, sendo muito ansiosa, entra em desespero e geralmente se paralisa, fica perdido, fica inseguro, pronto, já vai novamente para um mar de material de estudos, caçar outros conteúdos e assim a pessoa vai acumulando material e se perdendo dentro desse material. Você percebe que o contexto já no início, um monte de caquinha que vai acontecendo? Então, o perfil que se dá bem com esse tipo de cronograma é esse perfil comportamental, tá? Não é a minha fala. Se você não tem esse perfil, você vai comprar no impulso, você vai comprar na alegria, no oba-oba, e você sabe que você não tem esse perfil. Não adianta você comprar o melhor cronograma, o melhor método, se ele não for adequado ao seu perfil. Para que se adeque ao seu perfil, não, mas eu preciso tentar. E eu acho muito legal tentar. Mas geralmente vocês conseguem manter certinho durante o mês, às vezes até menos que isso, porque a rotina de vocês é, 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 é muito flexível, é muito cheia de altos e baixos. E como é que uma pessoa que tem esse tipo de ambiente vai se dar bem com um cronograma de estudos, que é um cronograma fechado para quem tem um ambiente externo e interno de disciplina em volta, de modo que ele tem aqueles horários ajustados. Então, se você não tem isso daqui, já compraram conteúdo que você tem que ficar lançando em plataformas, que já vem ali certinho montado para você, ou muitas das vezes vocês até contratam uma mentoria, que você vai lá, escreve quais os horários que você pode estudar, quais as matérias que você pode estudar, e eles vão até montar para você isso também. Mas da mesma forma, se você ignorar que a sua rotina tem muito altos e baixos, vira e mexe, você vai ter que pedir para que essas adequações sejam feitas. E muitas das vezes a proposta que se oferece, às vezes até podem fazer uma adequação ou outra, mas até onde eu sei, geralmente não tem tantas adequações assim. Vocês me desculpem estar tossindo, mas eu tô com a voz terrível, tá bom? Mas voltando aqui. Então, o que que acontece? Você percebe que você está ali com essas dificuldades, e aí esse é o seu perfil, você já comprou um material que não encaixa no seu perfil. Talvez você tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho muito interessante pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade conseguir seguir um cronograminha assim tão fixo, né? Eu acho muito interessante. Às vezes eu fico até pensando se a pessoa não foi diagnosticada errada. Até porque não combina, já que o transtorno de neurodesenvolvimento está relacionado à área de trabalho, à dificuldade de manter a atenção. Então, como que ele pega alguma coisa tão fechado, tão sistemático, sendo que ele tem muita oscilação em relação à atenção? A não ser que esteja medicado com psicoestimulantes, como Ritalina, Venvanse, enfim, esses aí que vocês já estão acostumados. E aí se adequou. Sem os medicamentos, é quase certeza que a pessoa foi diagnosticada errado, tá bom? O TDAH, ou as pessoas que têm dificuldade com organização, as pessoas que têm uma rotina cheia de altos e baixos, uma rotina que não é fácil de administrar, não se dão bem com esse tipo de cronograma, tá bom? Isso, pronto, não tem que espernear, é um fato, tá tudo certo, e aqui é informação. Tá, Kátia? Então, são dois tipos de perfis, né? Aquele perfil do disciplinado, do metódico, do sistemático, que gosta que coloque um sisteminha de estudar e revisar, e consegue seguir aqui tudo bonitinho,
É esse perfil aqui. O outro perfil, transtorno da atenção e hiperatividade, ansiosos crônico, pessoas que procrastinam, pessoas que não tinham disciplina em casa, não tinha aptidão de estudos, não tinha hábito à leitura. É um contexto, tá bom? Não é uma coisa ou outra só, tá? Pessoas que têm dificuldade de estudar em casa, enfim. E tem dificuldade com muitas matérias, são matérias que para ele está muito difícil, e preciso ver videoaulas, e preciso ver alguns PDFs, mas muito mais videoaulas. É muito difícil se encaixar em algo tão fixo, se encaixa muito mais em coisas que são fragmentadas. A gente pode colocar a fragmentação em metas, por metas, do que os horários assim tão fixados, que seria o quê? Num cronograma. Estudar das 8 até as 9, certa matéria. Das 9 até não sei o quê, outra matéria. Das 10 até não sei o quê, outra matéria. E agora, se você vem aqui para esse segundo perfil, que é o perfil que a maioria de vocês vem para mim, e aí você coloca assim, você faz aquele cálculo estratégico, você sabe qual a carga horária que você tem, qual a carga horária daquilo que você comprou, qual a quantidade de páginas que tem, páginas, e você pensa num contexto de 3 meses, 90 dias, por exemplo. Aí nesses 90 dias você distribui. Você vai distribuindo, vai fazendo um cálculo diário de começo, meio e fim, desse modo, você sabe que essa divisão de 3, começo, meio e fim, você cria um mapinha que você coloca ali à vista, né? E vai seguindo, fica muito mais fácil, né? Claro que tem outras peculiaridades, tem outros detalhes também, tá? É só para a gente explicar a diferença de 2 perfis e por que a maioria de vocês já no começo já decreta a falência lá na frente em relação à revisão e à memória, tá? Então, já começa aqui pelo material. Então, aqui que eu falo, né? Sem boa construção, sem revisão. Material adequado, a rotina e a facilidade, mais um ambiente adequado, né? Então, não adianta a pessoa está num ambiente muito barulhento, ela já tem dificuldade de atenção, então ela tem que procurar comprar um fone, alguma coisa que tampe, que vede um pouquinho o barulho, ela tem que ter um ambiente que crie estímulos nela, né? Muitos de vocês não conseguem estudar em casa, tem que sair por uma biblioteca, tem que ir para uma sala de estudos, às vezes tem que estudar em conjunto com alguém que seja dedicado como você ou até mais dedicá-lo. Esse perfil que eu falo de dificuldades de organização de estudo, não pode estar em grupos, batendo papo, não pode estar em tudo quanto é live, ele está lá. Tudo quanto é live, tudo quanto é grupo, você vê a pessoa tá lá no Insta, tá vendo stories o tempo todo, você vê a carinha dela no stories, tá comentando o tempo todo, tá comentando o tempo todo nos vídeos do YouTube. É uma pessoa que a gente já sabe que procrastina. Já é uma pessoa que procrastina. Agora, se a pessoa sabe que ela tem essas dificuldades e ela estabelece essas metas, ela sabe que na semana ou no mês ela tem que ficar no azul, então mesmo que a rotina dela seja muito flexível, seja é, muito mais complicada que a rotina de algumas pessoas, ela vai ter um controle melhor sobre essas metas aqui, não vai colocar tão em risco o tipo de cronograma e adaptação de planejamento que ela fez para ela, tá bom? Aí o 2. É importante desde o início, então tá. Então ela já sabe quem ela já sabe qual que é o ambiente, ela já sabe o que funciona para ela. A partir disso, ela foi lá, comprou o material, ela verificou qual que é o estilo de aprendizagem dela, aprende mais fácil aqui, tem dificuldade ali, pronto. Já tá aqui, comprei, certo? Pronto. Já sei que esse tipo de cronograma não funciona para mim, esse tipo de método de estudos não funciona para mim, né? Então, já sabe, autoconhecimento. Aí ela vem a segunda fase, tá ali e comprou o material. Aqui ela tem que pensar, como que eu vou estudar esse material, como vou fazer o meu resumo e onde? E aqui, qual que é o maior inimigo de quem quer resumir e de quem quer revisar? Acumular material. Eu até coloquei assim, ó, acumular material te ferra. Revisar em cima de muito material também te ferra. Cronogramas elaborados demais também pode te ferrar. Ficar copiando aulas e resumos enormes também pode te ferrar. Ferrar em questão de quê? De revisão. Por quê? Digamos que vocês falam muito isso para mim. Ai, porque eu comprei esse material em PDF, mas aí eu tenho videoaulas de questões comentadas, e aí eu tenho um livro também que eu quero ler.
Como que uma pessoa que vai pegar esses 3 materiais de uma matéria só, vai conseguir fazer um resumo bem sucinto? Como que uma pessoa que pega videoaulas, depois quer ler o PDF, depois quer isso, que na hora que faz a somatória de uma carga horária de direito constitucional, que já deu 40 horas líquidas, e aí pega lá um livro, que são tantas páginas, e aí pega lá um material em PDF, que são, 150 páginas. E aí, quando ela vai fazer o cálculo, e ela percebe que ela só está estudando 3 horas por dia ou 2 matérias por dia, ela vai colocar lá direito constitucional, quando ela vai fazer o cálculo estratégico, ela percebe que ela vai ficar muitos meses para finalizar esse conteúdo. E pior, toda vez que ela precisar voltar para revisar, ela vai ter dificuldade, porque teve um acúmulo de material. E aí, mesmo que ela revise, ela vai dar um espaçamento muito longo, porque tem outras matérias que ela fez a mesma coisa, que ficaram muito grandes, com resumos muito grandes, e esse espaçamento vai dificultando a memorização, a não ser que seja um estudo de 1 ano e meio, porque mesmo que dê um espaçamento um pouco longo, mas depois que o material está pronto e a pessoa começa a passar, treinar, é mais lento, mas a retenção de conteúdo a longo prazo vai acontecer. Desde que ela fique nesse processo, não fique pegando mais outros materiais para o meio. E entenda, estamos falando em contextos neurais e sinapses, bom? Então, a pior coisa também que tem é você ver videoaulas, porque você não quer imprimir o material, porque você quer economizar, e aí você já está colocando em risco a sua aprovação também, né? Por quê? Porque se você pega videoaulas e fica parando o tempo todo para fazer um monte de resumos, aí quando eu preciso que você, depois de pronto, revise várias e várias vezes os seus cadernos, você tem tanto caderno, se perde tanto nas suas revisões que você desanima. Vai você atrás de novos materiais. E assim vai sucessivamente. Então, o que eu falo para vocês? Pegou videoaulas, vai ter que dar um jeitinho, pega o pendrive, vai no lugar, vai em algum lugar, imprime o material, um material que acompanha essa aula, por exemplo, imprime só a frente, deixa a parte de trás em branco, usa isso aqui como seu caderno. Então, tá vendo as aulas, tá rabiscando em cima o que o professor tá falando, né? Aí já vai fazer os resuminhos, você vai ver que você vai parar muito menos. Vai parar muito menos, vai fluir melhor as suas aulas. E vai fluir muito melhor as suas revisões, porque toda vez que você vai voltar nesse material, que ele é o único material que você montou, além da letra de lei que você foi organizando ali, entendeu? Então, é muito importante você saber aonde vai fazer os seus resumos e como você vai fazer os seus resumos, tá bom? Então, você pensa assim, tá, como que eu vou fazer meus resumos? Então, se eu estou vendo as videoaulas ali, ou se eu estou no meu PDF, então, eu estou estudando para o PDF, então, no meu PDF que eu vou fazer as minhas anotações, né? É ali que eu vou rabiscar, é ali que eu vou colocar as minhas observações, é ali que eu vou colocar para facilitar as minhas revisões. A partir disso, eu penso que eu posso pegar umas fichinhas e dessas fichinhas fazer alguns resuminhos com palavrinhas-chave de evocação. Aí sim, o que não pode é, estou ali com PDF, estou ali com caderno, fico reescrevendo um monte de coisa. Isso não pode, tá bom? Mesmo você que está nos PDFs. Tem o PDF, ele tem que ser o seu material de estudo, é nele que você rabisca, porque é ele que você vai voltar várias e várias vezes para revisar. Muitas das vezes eu falo para vocês que, tendo a letra de lei do lado, muita coisa interessante que você pega do PDF, você vai escrevendo ali em cima, nos cantinhos da letra de lei, também vai facilitar as suas revisões. Então, vocês têm que pensar nisso desde o início. Bom, se não pensar nisso desde o início, vocês vão ter também muita dificuldade para revisar, e sem revisão, sem memorização, tá bom? Aí eu trouxe 2 opções de revisões para vocês que têm transtorno de neurodesenvolvimento ou dificuldades para revisar. Então, 2 opções. Opção 1, que é essa aqui do 3, né? Opção A, de revisões. É mais ou menos assim. Focar em construir um bom material de resumos e só depois revisar é uma boa opção desde que termine pelo menos 60 dias antes da prova. Vou explicar para vocês. Digamos que teu estudo a longo prazo, que você tem muita dificuldade para revisar, que mesmo eu explicando, que mesmo a gente tentando te organizar, ainda assim você está capingando, você está penando no negócio. Então, qual é a orientação que eu sempre falo para vocês? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos fragmentar bem o material, né? Que geralmente eu divido em fase 1, fase 2, fase 3.
Dependendo do tempo que vocês estão comigo, a gente chega até a fase 5. Aí a gente ajuda a sinalizar o material, a gente ajuda como elaborar, como estudar em cima da letra de lei, a gente dá aqueles pormenores para vocês, certo? Tá aqui, está construído, pronto. Aí depois você vai ali, vai ver teoria, vai fazer questões, vai fazer ali as suas anotações. Terminei de estudar tudo. E aí você percebe que você está fazendo um estudo a longo prazo e já está com todo o material pronto, certo? Falta pelo menos de 60 a 90 dias antes da sua prova. Então, você não criou listas de incidências, você não pegou as provas e criou um livro de questões comentadas em cima das provas, você não fez sinalizações do método semáforo, no seu código. Isso aqui eu estou falando, gente, principalmente para os meus alunos, tá? Caso os assinantes estejam também vendo isso daqui, vão adaptando, tá? Vão adaptando, tem termos aqui que talvez vocês não conheçam, mas tentem entender o contexto e adaptar também a realidade de vocês, tá bom? Então, aí você terminou de estudar e você percebeu que já está tudo montado, o teu material. O que você tem que ter noção aqui, 60 dias, você vai ter que revisar esse material 4, ó, são 60 dias. Então, nos primeiros 30 dias, tudo que você montou, você tem que revisar 4 vezes. Uma tem que ser através de questões, né? 2 tem que ser os grifos que você fez. 3 é você pegar o que você errou, pegar o caderno de erros. E 4, pegar a letra de lei, por exemplo, refazer questões de matemática, de raciocínio lógico. Tem que ser 4 vezes em cima do material que você montou. Há 30 dias, certo? Depois deu 30 dias. Na verdade, aqui você pode pensar quinzenal. Vamos deixar mais fácil, porque também vai dar certo. 60 dias. Então, você coloca 30 dias 2 vezes, nos outros 30 dias, mais 2 vezes, que dão 4 vezes. Mas é isso que eu ia falar. 6 vezes é o melhor de todos. Nos 60 dias, se você colocar 10 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias, 10 dias, você vai revisar 6 vezes. Isso o material já está pronto. Vai facilitando, porque você vai orbitar entre leitura, feitura de questões, já está tudo montadinho ali. Então, não vai dificultar, porque você construiu esse material, é esse material que tem que te levar às revisões e à memorização. Entendeu? Olha como fica muito mais simples assim, certo? Aí trouxe a opção B, enquanto constrói a revisão. Na verdade, tive um errinho aqui, enquanto constrói os resumos, o conteúdo. A gente pode colocar revisão, sim, porque vocês têm que ter uma noção de como vocês vão construir o material de revisão. Acho que é isso que eu quis dizer. O conteúdo novo versus conteúdos que já estudou. Então, a B é mais ou menos assim. Você está ali estudando, fazendo, digamos que você coloca na semana, estou fazendo teoria e questões, no final de semana eu pego essas questões, eu refaço de novo, pego as provas anteriores e faço mais questões, enfim, dentro daquele padrão que você já está acostumado. Então, toda semana você retoma esse conteúdo e vai resumindo, revisando, resumindo, revisando, resumindo e revisando. Pode ser desse modo também. Claro que aqui eu não estou falando daquele outro cronograma que é montado para vocês, né? Que a gente chama de teia de aranha, que é para aquela pessoa que é metódica, para aquela pessoa que é sistemática, né? Então, eu só coloquei essas duas opções de revisões para quem tem dificuldade para revisar, tá? Essa opção aqui, por exemplo, de revisão fragmentada, que é a opção B, é aquela que a gente monta, né? Que a gente fragmenta. Fase 1, que são aquelas listas, que são as provas que vocês usam para estudar, as sinalizações no código, o caderno de erros, né? Então, você fragmentou aqui, aí quando você vai para a segunda fase, que você está vendo teoria e questões, você já tem a fase 1 para, enquanto você se dedica, se aprofundando nas outras fases, você conseguir voltando aqui, fazendo as suas revisões, enquanto vai indo para frente com aquela teoria que é mais demorada, você tem isso daqui que está mais fragmentado para você vir estudando, revisando e memorizando, e aí conforme vai retendo o conteúdo, o outro material de resumos vai surgindo, conforme você avança, você vai voltando no segundo fragmento. Então, se você terminou, vamos supor, de ver teoria de português, direito constitucional, direito administrativo, dessas 3 matérias e você se aprofundou, né? Então, foi ali da forma que você está acostumado, você não analisou seu material, você não fez questões do seu material, digamos que já passaram, você já está no 3º mês. Então, no primeiro mês, você tem aquilo que fragmentou, que é da fase 1. No segundo mês, essas matérias que você anotou, sinalizou, se aprofundou.
Aí, quando vai para o terceiro mês, que você vai colocar outras matérias, você fica fácil para você voltar à fase 1 e à fase 2, enquanto você encaixa em 3 ou 4 dias as outras matérias que precisam ser estudadas. Então, conforme você avança, você vai aumentando os dias das revisões. Então, no começo eu tenho a fase 1, aí eu vou para a teoria. Daí eu posso deixar 2 dias para eu revisar a fase 1. Aí depois, quando eu termino a teoria da fase 2, que 3 ou 4 matérias que vocês colocaram, e aí eu vou para a terceira colocar mais matérias. Então, na hora de eu organizar o outro material de teoria, eu vou ter que deixar pelo menos 3 dias para revisar, porque eu vou ter que revisar novamente a fase 1, e agora eu tenho que revisar aquilo que foi montado na fase 2. E assim sucessivamente, até o ponto de que a semana toda vocês vão perceber que vai ficando cada vez mais só para revisar. Você viu como fica bem mais fácil assim? E nesse caminho aqui, você já começa a memorizar. Isso que é legal, tá? Aí os 5 tipos de revisões simples que você tem que ativar, e elas são importantíssimas, que é por questões, por evocação, a reflexiva. Aí eu coloquei aqui, espaçamento é peculiar em relação à individualidade e saúde do estudante. Vamos explicar. Você está montando os seus estudos, certo? Digamos que você criou uma lista de erros, uma lista de incidência, e todo mês você pega ela para revisar. Você faz 5 a 10 questões e vai sempre rodando ela todo mês. Terminou de rodar toda a lista, volta lá para o começo. Terminou de rodar toda a lista, volta lá para o começo. Isso não é revisar? Isso é revisar através de questões. Então, já temos um tipo aqui, certo? De revisão. E o segundo, de evocar. Lembra? Quando eu falo para vocês que quando vocês estão estudando ali, que é legal colocar umas palavras-chave, que é legal fazer algumas perguntas, é quase aquele estilo de flashcard. Fazer algumas perguntas para vocês, que fica bem bacaninha vocês fazerem desse modo, porque daí vocês vê lá o começo, a chave, né? O mnemônico, o resuminho, a pergunta, e você fecha o olho e evoca esse conteúdo. Busca lá na memória de longo prazo. E a reflexiva é quando vocês estão lendo o conteúdo de vocês, e aí você está lendo, depois fecha o olho e fica explicando o que acabou de ler. Usar esses tipos, esses 3 tipos de estímulos em revisão, você não precisa de um espaçamento muito curto para começar a reter o conteúdo. E, obviamente, que não adianta vocês perguntarem qual o espaçamento, porque por mais que as pessoas falem para você 24 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, 60 dias, 90 dias. Imagina isso em uma matéria só. Vocês imaginam no edital inteiro. Não é bem assim as coisas. Se você está fazendo estudo ativo, porque tudo aqui é um estudo ativo. Você está controlando o seu material, você está construindo o seu material, você sabe desde o início o que você fez, você já está raciocinando em cima desse material, ao invés de ficar delegando para o outro pensar por você, porque enquanto você delega para o outro pensar por você, você nunca vai ter segurança. Você já viu uma pessoa que está ali dirigindo, e aí a outra pessoa fica se intrometendo em tudo que ela tem que fazer. Você não fica perdido? Você não fica nervosa que tem alguém lá, por exemplo, que fica o tempo todo falando assim, fecha o freio, a pessoa deixa você nervosa e insegura no que está fazendo. Diferentemente de você que vai treinando a dirigir, vai pegando essa habilidade, vai dando ré por erros e acertos. E aí você fica tão bom naquilo que você conhece tudo do seu carro, até quando faz um barulhinho estranho, você já sabe que tem alguma coisa estranha no seu carro. É diferente quando você está liderando aquilo que se constrói, entendeu? Então, passando por esses 3 tipos de revisões, o espaçamento, para uns, pode ser de 7 dias, pode ser de 10 dias, pode ser de 15 dias, pode ser que no começo você precise de 1 semana, de 5 dias, depois você consegue fazer de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias, entende? Tudo depende de como você ativa os seus estudos. Você ficar estudando de modo muito passivo, que é mais ou menos assim. O professor está dando aula, você está lá lendo o PDF, mas você, na hora que fecha o olho, você nem consegue falar o que você estudou. Ou chega no dia seguinte e eu pergunto assim para você: explique para mim o que você estudou no dia anterior. Você não sabe, você não lembra, entende? Está passivo, você não está refletindo, você não está no estudo ativo. Não está. Você não usou a atenção focada, não usou. E não usar esse tipo de atenção também é estar estudando e enxugando gelo. Por isso que ter esse estudo ativo todo organizado desde o início aqui com vocês, comigo e no IAPEM, desde esse início, você vai perceber que é difícil, que é trabalhoso tirar vocês da acomodação, é difícil para mim
está assim trazendo ciência para vocês, enquanto aquele monte de gente que vocês admiram, enquanto um monte de gente de grupos, a maioria está ali fazendo diferente de você, e aí é o efeito manada que a gente fala, que já é muito estudado sobre isso, entende? O efeito manada é assim, se você olha um restaurante lotado, aquele lá deve ser bom. Se você olha várias pessoas olhando para cima, você vai olhar. Se você vê uma fila em algum lugar, tirando fila de banco, que ninguém ia ficar em fila de banco, mas uma fila assim, que você vê que parece que estão dando alguma coisa, você vai ficar na fila sem saber o que está acontecendo. Entende? Isso é efeito manada. Qual que é o outro efeito manada também que é estudado? Que é mais ou menos assim. Tá todo mundo, tá acontecendo alguma coisa ali, enquanto uma pessoa não joga a primeira pedra, ou não vai lá nos comentários brigar com a pessoa, na hora que começa aí vem o efeito manada, todo mundo cria coragem e começa a fazer a mesma coisa, entende? Então, é muito difícil vocês lutarem com isso. É por isso que quando vocês estão usando ciência para começar a montar o material, porque a maioria não tem esse conhecimento, nem aqueles que organizam os estudos de vocês, e mesmo que eles falem que eles têm, eu tenho certeza que tudo que eu trago aqui vocês não veem, não tem por aí, porque é o que eu estudei, é da minha graduação. Foram anos e anos estudando, aqui não é minha experiência. Eu fui aprovado não sei quantas vezes, logo também vou te aprovar. Se você ainda está com esse pensamento, olha, você está bem arcaico, ainda está na época dos dinossauros, porque não é verdade, são assim as coisas. Então, vocês têm que abrir o olho, tomar cuidado com o efeito manada, e para evitar o efeito manada, vocês têm que se afastar disso. Porque como você vai desenvolver uma outra linha de pensamento, como você está desenvolvendo um outro ponto de vista, como você está tendo acesso a um novo tipo de conteúdo, a um novo tipo de conceito, como você está entendendo como funciona o cérebro, você se tornou uma pessoa peculiar, você se tornou a minoria, entende? Como que é mais ou menos assim, digamos que você está numa roda e nesse tempo dessa roda, todo mundo gostava de beber e você amava beber também. De repente você, sei lá, fica crente, vira começa a ser sei lá, crente, vamos falar crente. E daí você não bebe mais álcool. Daí aí as pessoas falam assim, virou chatão, ixi, esse aqui nem adianta convidar. Você percebe que eles começam a te excluir? Quando você estuda sociologia, fala muito isso. E se você quiser mudar mesmo o seu comportamento, você vai ter que mudar de ambiente, porque o ambiente te molda e você também molda o ambiente. Devagarzinho você vai se afastando dessa turma. Você pode até vê-los de vez em quando, mas sair para tudo quanto é lugar não vai mesmo. Até mesmo quando vocês estudam, não é? Vocês tinham um grupo que não estudava, que ia muito para balada e tal. Às vezes vocês encontram dificuldade quando tem uma namorada ou namorado, ou pessoas que não te apoiam, vocês não têm muita dificuldade com isso. Diferentemente de enquanto vocês estão num grupo que tem a mesma filosofia de vida que a sua, sabe estudar, não fica em grupos, não fica fazendo, tipo Maria vai com as outras, sabe Maria vai com as outras? Que todo mundo fala para você fazer as coisas, você fica fazendo, entende? Olha a diferença. Então, você precisa entender que a partir do momento que você tem acesso ao conteúdo, que você tem acesso ao sistema de aprendizagem real, você tem um velho comportamento também, você também tem vícios comportamentais. Vamos supor, se você é um alcoólatra, você tem que se afastar de quem toma pinga, de quem toma álcool. Porque senão você vai ter uma queda, você vai ter uma recaída, certo? Agora, é a mesma coisa, você tem um vício comportamental de acumular material, de insegurança, de não querer montar seu próprio material, porque se acomodou, porque vê que é difícil, não é fácil, o estudo ativo é isso aqui, não é. Tudo bem que tem coisas ali que colocam de estudo ativo, mas é só um pedacinho. Isso aqui é construir um processo todo em volta em cima de três tipos de atenção, como eu já venho falando isso para vocês. Então, naturalmente, vocês vão ter que se afastar desses grupos. Talvez vocês se sintam solitário, talvez você se sinta um pouco sozinho, porque, de certa forma, se sentiu acolhido, se sentiu pertencente a algum lugar, porque a gente quer se sentir pertencendo a alguma coisa. Mas pode ver que aquelas pessoas que são aprovadas entre os primeiros colocados levam uma vidinha solitária, para não ter esses estímulos, né? Eles estudam de modo diferente, eles são muito compenetrados neles, eles têm a motivação certa, eles sabem para que eles querem aquilo, né? Eles não estão aí querendo arrumar amiguinho, não estão querendo arrumar paquerinha, eles estão ali
resolveram essa jornada para conseguir mudar a vida deles, né? Então, são decisões que eu sei que não são fáceis, mas quando a gente quer mudar, não tem como estar no mesmo ambiente que alimentava o vício comportamental. Então, tudo isso tem que levar em consideração quando a gente passa por essas 5 fases aqui, tá? E aí, como eu comento aqui embaixo, assim, a supermemorização tem como pilar a saúde, o sono, a atenção, a alimentação como base, e não apenas o método de estudos. Então, por mais que vocês queiram um método de estudos bem legal, que vocês estejam aprendendo muita coisa aqui comigo, isso é um ambiente externo. Mas se o ambiente interno, que é o seu motor, não estiver bem, mesmo que você siga isso daqui tudo direitinho, você vai ter dificuldades de criar sinapses e arborizar todo o seu conhecimento, criando redes neurais daquilo que você está colocando de novos conhecimentos, porque a mente começa a se expandir, entende? Só que, para ela se expandir, ela tem que estar muito saudável. Tem que ter colina, tem que ter a metilcobalamina, que é a B12 específica, tem que estar bem suplementado com a D3, tem que estar com os hormônios regulados, com a testosterona, com a parte de ferro. Então, tem tudo isso, que é o seu maquinário, bem ajustado para que essas proteínas que vão gerando e fortalecendo essas células, elas estejam bem ativadas, porque senão elas também vão ter dificuldade, que é a hora que vocês têm lapsos de memória, você sabia? Que as questões hormonais desregulada ou a tireoide, você também tem lapsos de memória. Então, às vezes, você está fazendo tudo certinho, está revisando tudo bonitinho, está fazendo todas essas coisinhas, tomou todos os cuidados que eu te pedi, mas se essa parte não estiver legal, você vai continuar também com os lapsos de memória. E também, dependendo do tratamento que você está fazendo, isso também pode afetar a sua atenção, também pode afetar diversas outras coisas que podem colocar em risco. Então, nem tudo é colocar a culpa no método, nem tudo é colocar a culpa no planejamento. Então, é um contexto geral, porque aqui a gente está falando de supermemória. A gente está falando de pessoas ativas, de pessoas autônomas, de pessoas independentes, de pessoas que estavam lá naquele meio de um montão de gente que estava ali tudo fazendo, sabe, tudo um monte de zumbi cego, assim, ó, ai, porque você vem aqui comprar, e vai todo mundo igual uns loucos comprar, porque quem tem esse cronograma, porque eu não sei quem que vendeu lá, não sei o que, aí vai todo mundo igual lá, um monte de zumbi correndo atrás do negócio, assim, um monte de pomba correndo atrás dos migué. E aí, de repente, você tava ali, no monte de cabecinha, e aí você faz assim, ó. Opa, opa, epa, tem coisa aqui diferente. Porque eu tô aqui faz tempo e não tá mudando nada. Tem coisa ali, epa, será que é isso aqui mesmo? Tem coisa estranha. Que é quando você começa a olhar para o lado e perceber que as coisas não são fechadas da forma que ensinam para vocês. Vamos voltar aqui. Então, a ideia de trazer, falando para vocês sobre todas essas fases, psicoeducando vocês, é que cada vez mais vocês compreendam que essa supermemória pode acontecer com todas essas adequações que eu trouxe aqui para vocês, com todas essas sugestões, com todos esses insights que vocês vão fazendo, mas se você não remodular e não entender toda vez que você está lá inseguro, que você está se sentindo mal, ou que você está sentindo dificuldade de montar o teu material, você tem que persistir. Tem que persistir e falar para você: sou capaz de aprender, sou capaz de qualquer um fazer isso. Posso estar tendo dificuldade, mas eu vou conseguir fazer. Não é aquela lá, ai, vou tentar, ai, isso é audacioso, ai, porque não entendeu, porque se falou que é audacioso, ou falou que é meu método, não entendeu patavinas de nada, estava lá voado pensando na morte da bezerra. Entende? Porque eu vivo explicando para vocês. Psicologia cognitiva, neurociência. Não sou eu que inventei essas coisas. Eu vivo falando para vocês. Ah, isso aqui que eu estou montando, eu não estou. Não é que você não se adaptou, você se acomodou. Então, toda vez que você vê essa dificuldade, você não quer enfrentar essa dificuldade. Mas se você não tem força para ultrapassar essa barreira, você não vai ter força de suportar até o final aquilo que você precisa para conseguir estar dentro das vagas, para conseguir estar entre os primeiros colocados. Porque isso aqui é para forte. Isso aqui é para pessoa forte. Ah, mas eu tenho como ficar forte um dia? Tem. Toda vez que você encontra um obstáculo, toda vez que você encontra uma barreira, você tem que encontrar um meio de vencer.
Não sair correndo, ir lá choramingar para as outras pessoas, ir lá pedir esmola de material, ir lá ficar pegando coisas que vai alimentar o teu vício porque está muito mais fácil. Não, é insistir, porque mudar dói. Mudar requer empenho. O estudo ativo é muito puxado desde o início. É bonito falar de estudo ativo, né? Mas quando a gente entende de fato o estudo ativo, dá para contar no dedo quem de fato quer enfrentar isso e montar. Uma coisa ou outra é fácil quando eu falo para vocês de estudo ativo. Mas realmente, da onde vem o estudo ativo, só para vocês entenderem? Está relacionado à atenção sustentada e à atenção focada e à atenção seletiva. Quer estar presente, quer estar consciente. É daí que veio esse termo estudo ativo. Está relacionado à atenção. E quando você constrói o seu material, você não tem que estar super atento àquilo que se constrói, não tem como você viajar na maionese. Entende? Como você vai viajar na maionese construindo todo o material e as tarefas que eu passo para você? Não tem, né? Não tem. Porque se você ficar fazendo isso, procrastinando, em grupos, viajando na maionese, você começa a atrasar todas as metas, você começa a atrasar todas as suas tarefas para mim. Entende? A maioria é por causa disso. Uns ou outro é porque ficou puxado lá no local de trabalho, porque o filha ficou doente, porque entrou em luto por algumas situações. Um ou outro é um percentual pequeno, mas a maioria é porque começou a encontrar dificuldade ou não procurou entender, porque às vezes a gente olha a proposta a primeira vez, parece uma coisa surreal e não é. Aí você depois volta novamente, você fala assim: estou aqui, eu quero aprender isso de uma vez por todas, eu quero montar o meu material em cima dessa metodologia, e conforme você vai encontrando dificuldade e vencendo essas dificuldades, você vai ativando e trabalhando a atenção em conjunto, que é algo que você vai precisar bastante para usar questões para estudar, que é a área que você vai usar muito quando você for fazer questões, e todo esse processo emocional de ansiedade, construindo todo esse material aqui, você sendo firme, você vai criando essa força de se manter em pé, apesar dos obstáculos, de se manter em pé, firme e determinado, apesar das dificuldades. E é isso que vai te fortalecendo, e é isso que vai te moldando e te ajudando a, mesmo que as emoções venham fortes, você começa a enfrentar, vai criando um processo de dessensibilização, que é a forma que a gente chama quando a gente começa a enfrentar os nossos medos, quando a gente começa a trabalhar a nossa insegurança, quando você começa a ver o teu material surgindo, o teu material de estudos crescendo, fazendo sentido para você, você vai ficando tão seguro, nunca mais você acumula material. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente se empenha, aquilo que a gente sua em cima, aquilo que dá trabalho, a gente valoriza muito mais do que aquilo que você pega gratuito por aí, do que cronograma que você pega não sei na onde, do que uma apostila que você comprou lá porque te prometeram um monte de coisa, do que um site que te prometeu um monte de coisa. Essas coisas tá caindo no teu colo. Agora monta o material suado que você já está pensando em fragmentar, já está preocupado com revisar, já está entendendo que vai orbitar por diversas formas de atenção. Se você não vai valorizar, mas claro que você vai. Você vai valorizar tanto no material que para você largar ele, porque fulano Beltrano falou que aquilo é melhor, você não vai fazer isso, porque agora você conhece, agora você tem o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real. Mesmo que você esteja numa live e a pessoa falando: "Ah, vai de que África, vamos comprar", blá, blá, e aí vai aquele monte de gente comprar: "Uau, te dei desconto, vai todo mundo lá comprar". Você não, você virou uma pessoa que tem um raciocínio mais crítico. Você virou uma pessoa que pensa fora da caixinha. Você virou uma pessoa que a informação real está te libertando desse tipo de comportamento. Então, você vê a importância de quando vocês estão aqui comigo, tudo que está sendo trabalhado em conjunto, tá? Então, tem que persistir, tem que compreender, tem que ver e rever os vídeos, tem que sair da caixinha, tem que entender que você é capaz de aprender sim, que você é capaz com determinação e comprometimento em entender todo esse conceito, aplicar, valorizar seu material a ponto que você sabe até onde você colocou ali todas as suas anotaçõezinhas, na hora que está estudando, você sabe exatamente aonde você sinalizou tal coisa, você sabe. Você montou, você não montou, você não pegou as coisas com a experiência do fulano, do cicrano. Não, é a sua experiência, quem você é com o material.
entende? Porque é você que complementa o teu material, é você que constrói ele, tá entendendo? É você que vai memorizar, é você que vai fazer a prova, é você que vai lidar com a ansiedade, com a insônia, com déficits nutricionais. Como que faz? Como que faz? Então, se basta pegar o que os outros mandaram vocês pegarem. Não é assim. Você está aqui para ter comprometimento com a verdade, não com a mentira. Bom, espero que tenham gostado. Beijão, fique bem.